Bom, meu nome é Gabriela Borges, eu sou jornalista e... Deixa aqui. Ah, tem aqui. Tem? Uhum. E eu sou jornalista e eu comecei a pesquisar quadrinhos para um mestrado em antropologia que eu fiz na Argentina, e aí eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre os discursos de gênero e a representação da mulher nos quadrinhos argentinos, nas historietas argentinas. E lá eu conheci a Clítoris. Então, uma amiga minha, eu estava começando a pesquisar sobre quadrinhos, ela me trouxe essa revista. Essa é a primeira edição da Clítoris. E eu fiquei encantada porque é uma revista de feminismo e quadrinhos com textos e desenhos, né? E muito interessante, eu fiquei encantada e resolvi usar a Clítoris como meu objeto de estudo lá. E comecei a pesquisar mais mesmo sobre a representação da mulher nos quadrinhos de lá. E foi uma... Por conta da Clítoris eu me descobri feminista, eu entendi qual é o meu feminismo, enfim, por que eu quero dizer que sou feminista. A Clítoris mudou a minha vida. E essa é uma revista independente, que só saíram 4 números, que a Mariela Acevedo, que é a criadora, ela ganhou um edital do governo argentino em 2010 e publicou para publicar 4 números. Então saíram esses 4 números. Eu vou passar para vocês verem, porque essa daqui tem até as minhas partes grifadas para minha pesquisa no mestrado, e é uma relíquia mesmo, não tem mais. Eu até trouxe a 2 e a 3 para vender, a 3 e a 4 para vender aqui na Ugra. A gente vendeu nos anos passados, aqui acho que a partir de 2014 mais ou menos, mas não tem mais, eles não vão publicar mais. Então são as minhas joias mesmo, mas eu vou passar para vocês conhecerem porque é bem interessante e vou apresentar para vocês, se quiser passando, aí passar umas por trás. E depois, em 2015, uma editora de lá convidou a Mariela para publicar uma antologia também de livros e quadrinhos, mas em formato de livro, que foi essa daqui, que foi a primeira em 2015. E esse ano saiu a segunda, que é Relatos Gráficos para Femininjas. E aí, bom, tudo isso para dizer que eu falei para Dani e para Douglas, fui para Buenos Aires e trouxe alguns livros. Vamos vender? Vamos. E se a gente fizesse uma festinha de lançamento? E se a gente fizesse um evento? E se eu chamasse as meninas? E se eu fizesse vendesse produtos da mina? E aí virou esse evento aqui. Então, hoje é como uma desculpa mesmo para reunir as pessoas, para a gente conversar e para lançar a Clítoris no Brasil. Também não sei quando que a gente vai conseguir trazer mais. Não é um envio oficial de editora que a gente vê, uma importação que traz livros, então é muito especial mesmo, são exemplares, quase é uma venda exclusiva mesmo desses livros aqui no Brasil. E todo mundo ama, né? Bom, vou contar um pouquinho da Clítoris para vocês entenderem melhor. Por que tem esse nome, né? É um nome que até brinco, quando eu falei sobre isso nas primeiras vezes aqui no Brasil, eu falei... Comecei a fazer essa brincadeira, que é mais fácil falar clítoris com esse acento que a gente não tem, porque é quase como se eu não estivesse falando essa palavra, né, em português, clitóris, que é tão difícil pra gente falar. E a Mariela escolheu dar esse nome pra revista, que é justamente para fazer quem recebesse a revista na mão, quem pegasse a revista na mão, olhasse e pensasse sobre isso. Então é uma provocação mesmo. De trazer, de falar sobre prazer feminino, de questões femininas numa revista com esse nome. Então, e aqui até tem da Lucia Borges, que é uma quadrinista da Venezuela, que ela falando que não tem justificação para a eliminação dos nossos clitóris, cuja única função é dar prazer pra gente. Então isso está em todos os sentidos, né? Quando a gente pensa em quadrinhos, se fosse uma metáfora do clitóris das mulheres no quadrinho, não tem por que invisibilizar a gente, né? Se a gente está fazendo algo que, enfim, a gente consome, que dá prazer e tudo mais. Então a primeira edição, que é essa que vocês estão vendo por aí, que está passando, ela começa a trazer uma reportagem, uma entrevista com o Alan Moore, que ele fala sobre as mulheres no quadrinhos. É uma entrevista antiga, que a Mariela republicou na Clítoris, é bem legal. Tem uma matéria com a Patrícia Bretti. A Patrícia, ela é
sobrinha e irmã de 2 grandes quadrinistas argentinos, que inclusive fizeram parte do Eternauta. Não sei se vocês conhecem, mas é a principal graphic novel da Argentina, assim, super importante, super legal, super antiga e vale muito a pena ver. Se bobear, aqui na Ugra tem pra vender a versão em português, não sei. E a Patrícia, ela é mulher, irmã e sobrinha dos caras, e ela não é famosa. E ela faz um quadrinho maravilhoso, incrível, e ela não é famosa. E aí ela fala também, ela é meio madrinha da revista, e ela fala por que é tão difícil, né, ser mulher e ser quadrinista. Então é bem interessante, e começa a falar disso, da reivindicação ao direito, pelo direito ao prazer. A segunda edição não está na apresentação, desculpa, mas é a da Angela Davis. Quem que tá com a capa da Angela Davis? A amarela. Isso, traz aqui pra mim rapidinho. É essa edição que traz a Angela Davis na capa, linda, que fala sobre igualdade racial, as lutas por direitos humanos no mundo, as mulheres nessa participação e tudo mais. Então, é um dossiê feminista mesmo, continua com a entrevista com a Amor e mais um monte de quadrinhos de mulheres. Os quadrinhos não tem só mulheres na Clítoris, mas o objetivo é sempre falar sobre gênero, sobre feminismo, sobre mulher no mundo. A 3, desculpa, fala sobre as lutas femininas, mais propriamente as femininas, né? Na 2 fala muito sobre igualdade racial e tal, aqui é sobre as lutas femininas. E a questão do corpo, o corpo é meu corpo, minhas regras, meio que nessa linha. E é muito legal essa capa, que inclusive é feita por um homem. Eu também acho que tem aqui na Ugra, é demais porque aqui na Ugra tem um monte de quadrinho argentino bacana, que é do Inácio Minaverri. E ele tem um livro chamado Dora, que é uma espiã, você conhece? É demais, que é uma espiã na Rússia, não sei o quê. Nossa, eu preciso de lésbica, é maravilhoso. E ele adora esses livros, e ele fez essa capa. E essa capa, imagina, uma mulher sem blusa, com um peitão na capa, falando, né, clítoris, assim, num balão. Só que ela não tá sexualizada, então é uma inversão até, né, de apresentação da mulher. Porque a Mariela até brincava que você fala, você não sabe nem se é uma mulher trans ou não, assim, tem um monte de mensagem nessa imagem que é muito bacana. E foi feita por um homem. E isso é muito interessante da Clítoris, porque os homens estão participando, então a Mariela sempre convidou os homens a participarem, que tivessem vontade, que tivessem interesse de falar sobre esse assunto de gênero. Eu participei, não sei se eu mostro ali na frente, mas eu escrevi, né, eu participava também como jornalista da revista. Nessa edição eu fiz uma entrevista com o Adão Ituruzgaray por conta da Aline. E na edição seguinte tem uma entrevista que eu fiz com a Laerte, que estava ali no começo da transição. Na verdade, quando ela estava começando a falar, né? Não era o começo da transição, mas quando ela estava começando a falar. E essa edição principalmente é sobre prostituição. A Argentina, só para fazer um parênteses, é um país que está um pouco mais à frente do que o Brasil em algumas discussões. Então, eles têm a lei de identidade de gênero na Argentina. É muito mais fácil, a pessoa vai no cartório e diz eu sou mulher ou eu sou homem e muda o sexo ali no documento e tal. Então é um pouco mais fácil a lei de identidade de gênero, de casamento igualitário, aborto, a discussão está muito mais na frente e tal, e prostituição também, assim. É difícil, é um tema super difícil, mas enfim, se discute muito sobre as questões em relação à prostituição. E nessa edição tem alguns quadrinhos e textos que falam sobre isso de pontos de vista diferentes. Um das pessoas que são a favor de formalizar a prostituição como trabalho, enfim, de criar leis trabalhistas para isso, de pessoas que são contra, mas que são a favor de outras coisas. Então, esse 4º número discutiu a prostituição. Aqui, né, para dizer, das 2 entrevistas que eu fiz, é muito engraçado porque tem uma piada aí sobre isso que a Laerte falou pra mim, ela fala no começo, que ela, quando era jovem, era um macho escroto. Depois ela até falou num evento na Ugra, até ela falou assim, eu falei isso? E aí eu falei, tá lá na entrevista, tá gravado, né? Mas ela disse, eu falei isso, meu Deus do céu. E aí eu mandei pra Mariela traduzir, e aí ela tava traduzindo e falou assim, gente, como é que eu vou traduzir escroto? Escroto pra gente é um escroto, né? Eu não acredito que vocês colocaram, tipo, é um termo ruim.
de machista o escroto. Eu falei, foi uma coisa engraçada que aconteceu nessa tradução. E aí tem o primeiro livro, que eu consegui trazer, a gente só tem 4 números deles, mas eu consegui trazer alguns pelo menos para vender hoje. E esse primeiro livro fala sobre direito ao aborto, exclusão das diversidades sexuais, padrão de beleza hegemônico e exploração sexual, em quadrinhos e textos. Tem um homem trans que fez um texto, tem algumas mulheres que falam sobre aborto, enfim, é bem interessante também, posso rodar, enfim, tá aqui também para quem quiser ver. E aí o novo, coisa linda, lindo, que é novinho, que fala, imagina, relatos gráficos para femininjas, e é engraçado você ver a hashtag do Instagram de femininja. Na Argentina é assim, uma coisa louca. Acho que aqui no Brasil as mulheres ainda não se apropriaram desse termo, ainda é um termo negativo, usado só como negativo. Lá é essa coisa, a gente é femininja, então a gente vai se apropriar disso e a gente é femininja mesmo. E aí tá no nome do livro, né? Então é como ser feminista hoje. E é muito legal, tem um quadrinho aqui que fala de uma menina que ela começa a dizer para as pessoas que ela é feminista. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver ela como um monstro. E ela se olha no espelho e fala, mas eu não sou um monstro. E as pessoas vão vendo ela como um monstro, ela vai ficando um monstro. Aí de repente ela encontra outros monstros e aí os monstros ficam amigos e elas voltam ao normal. Assim. E é bem legal. Política e desigualdades, masculinidades, que é o assunto do momento quando a gente fala em feminismo, é falar de masculinidades, né? Sem falar disso não dá pra mudar muita coisa. E identidade de gênero. Então, tá tudo aqui. E, bom, é isso. Foi a partir disso que eu criei a Mina de HQ, a partir de toda essa pesquisa da minha aproximação com a Clítoris. Quando eu voltei pro Brasil, eu me aproximei muito todas as quadrinistas. Não tinha ainda muitas pesquisadoras. Eu trouxe uma pesquisa sobre mulheres nos quadrinhos, que naquele momento, que eu até participei de uma UGRA em 2014, de um festival da UGRA, no Zinifest, que não tinha, assim, foi muito legal, tava super cheio, as pessoas estavam muito afim de ver uma pesquisa que falasse sobre isso. E é também outra coisa maravilhosa, que 3 anos depois tá cheio de gente que tá pesquisando. A Dani, a Carol Ito e mais um monte de gente. Ontem a gente participou a Giovana. Ontem a gente participou de um evento no Salão de Humor de Piracicaba e tinha uma mulher lá que faz uma pesquisa e ela falou sobre o lápis, batom e TPM, a exposição paralela do festival, e ela também está pesquisando, enfim. Tem um monte de gente hoje pesquisando, isso é muito legal. E aí eu falei, tá, mas uma pesquisa acadêmica, ficar dando palestra, é distante das pessoas, né? E eu já postava um monte de quadrinhos de mulher nas minhas redes sociais. Eu falei, eu vou criar um projeto. E aí eu resolvi criar a Mina de HQ. Eu convidei a Ana Mancini, que é a Manzana. Se vocês quiserem, procura no Instagram. É lindo o trabalho dela, é muito legal. E aí ela criou a Mina de HQ, o desenho. E criou toda a identidade e tal, todas as peças do Facebook, todas as peças da Mina. E aí no começo o objetivo era divulgar trabalhos de mulheres e personagens femininas. Então tinha, assim, podia ter a Aline, podia ter, enfim, outras personagens femininas criadas por homens. Depois de um tempo, eu acho que isso foi depois do HQ Mix de 2015, que teve uma treta, porque eles não indicaram quase nenhuma mulher, praticamente, e a gente se uniu ali pra mudar um pouco isso. Eu, por uma decisão política, eu falei, não, a Mina de HQ ali eu só vou divulgar trabalho de mulheres. Então hoje é só pra divulgar trabalho de mulheres. Adoro ler quadrinhos dos homens, sou amiga dos caras, não tem nada. Mas ali, na Mina, é um espaço só pra divulgar trabalho de mulheres. E hoje os caras são super bem-vindos, óbvio, não é um ambiente só de mulheres, mas a gente tá aqui pra falar do que as mulheres estão fazendo nos quadrinhos e pra celebrar isso. Então é isso. E aí eu convidei a Germana Viana e a Dani Marino para falarem um pouco do trabalho delas como pesquisa, como quadrinista. A G trabalha também na Pagu, então pode trazer um pouquinho pra gente a visão do que as mulheres, eu gosto da chamada da pesquisa da Dani, que é como as mulheres estão transformando o mercado de quadrinhos. Então é um pouco disso que a gente quer falar hoje. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar também, que a Gabi terminou não comentando, é que esse posicionamento da Gabi de trazer de uma forma mais popular a pesquisa, você terminou criando um movimento muito legal
e eu não sei se você percebeu isso, todo mundo, é uma piada comum no meio dos caras que não são legais que nem vocês, os caras que tem um comportamento, tem uma masculinidade tóxica, de falar que mulher não sabe trabalhar junto. E sem querer, quando você começou a fazer isso, de juntar quadrinista, desenhista, quem escreve a respeito, jornalista, a gente mostrou pra galera que a gente tem um comportamento muito mais de tribo, né? Então é muito mais comum em eventos você ver a pesquisadora, a quadrinista, a jornalista, todo mundo junto, do que no evento de homens. Nos eventos de homens, os quadrinistas estão num canto, os caras da pesquisa, a gente sempre anda de turma, entendeu? A galera se abraça de um jeito, e eles estão começando a incorporar isso, mas quem começou foi você e essa galera toda aqui. A gente tem um comportamento de tribo e meio que você começou isso. Que bom, feliz. Muito feliz. Mas pode se apresentar, então, Jay, conta um pouco. Quer começar? Eu falo pra caralho, começa você, vai. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Dani Marina, como a Gabi falou, sou pesquisadora de histórias em quadrinhos. A minha pesquisa hoje no mestrado da ECA, ela não é exclusivamente sobre mulheres, isso acabou vindo também com contato com a Gabi, com a Germana e com outras mulheres, mas se deu por dois momentos assim, muito importantes, foram muito marcantes na minha vida, para que eu percebesse que eu realmente queria falar sobre isso. Então eu vou falar para vocês um pouco de dados assim, qualitativos, mas que eu pretendo que isso vire também uma pesquisa de dados quantitativos futuramente, né? Então, tanto a Gabi como a Germana estiveram em 2015 no evento Katrina Robbins, que a Aspas organizou, e foi assim, esse dia foi muito marcante, porque eu não tinha contato próximo ainda com os quadrinistas. Eu conhecia a Carol porque ela frequenta o Observatório de Histórias em Quadrinhos, já tinha visto o trabalho dela que ela apresentou lá, mas assim, eu não tinha contato próximo com nenhuma delas. E nesse evento eu tive a oportunidade, eu fui intérprete do evento, tive a oportunidade de ouvir os depoimentos das artistas. E isso foi muito marcante para mim, como uma pessoa que não produz, eu não faço histórias em quadrinhos, né? E de quem não conhecia ainda muitos trabalhos femininos, ouvir cada uma delas falando, depois de ter ouvido a Katrina Robbins falando de tudo que ela passou nos anos 70 para conseguir publicar os trabalhos dela, a minha sensação foi de que eu estava ouvindo ali nos anos 2000 e pouco, o que as meninas passavam era a mesma coisa que a Katrina tinha passado nos anos 70, então como se não tivesse diferença dos anos 2000 e pouco agora, porque ela enfrentou nos anos 70. E curiosamente também, como eu escrevo para blogs, né, na época eu escrevia para o Quadro a Quadro, hoje não tem mais o blog, a Kelly também do Quadro a Quadro está aqui, não tem mais o site, mas ainda tem a fanpage, que é formado assim, majoritariamente por homens. E na minha empolgação de encontrar a Katrina Robbins, assim, que era uma artista que produzia, né, a minha personagem favorita quando criança, que era Misty, que também nenhum homem que eu conhecia Misty. Eu falei, gente, vocês não acreditam, eu vou encontrar a Katrina Robbins. Eu fiz uma entrevista com ela e ela disse assim que, nossa, como era difícil, né, a mulher conseguir entrar no mercado dos quadrinhos nos anos 60 e 70, porque os caras excluíam ela, os caras não chamavam, ela expunha e não deixava ela entrar nos negócios, ela teve que fazer as coisas exclusivas e tal. O que eu ouvi dos meus amigos, né? Ah, que besteira! É grande mentira, porque afinal de contas, se ela não conseguir publicar, porque ela desenha muito mal, né? O dia que as mulheres começarem a produzir à altura, elas serão indicadas, elas estarão nos espaços. E começaram a citar vários nomes de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu fui olhar, assim, eram letristas, eram as mulheres que a gente sabe que sempre estiveram no mercado de quadrinhos, mas em profissões assim, que a gente sabe que são mais comuns elas estarem, né? Não que sejam menor nem nada, mas assim... mas que não tem divulgação. Não tem divulgação, exatamente. Você não vai comprar uma revista em quadrinho porque fala, caralho, eu gosto tanto do trabalho dessa letrista, né? E daí eles deram vários nomes, ou mesmo a Carol tá aqui também. Ela também passou por isso de falar, ela está fazendo uma pesquisa hoje sobre quadrinhos, mulheres no webcomics, e quando as pessoas falam, mas as mulheres já chegaram onde elas precisavam chegar, olha só, daí eles citam tipo, editoras, citam outras mulheres que não são quadrinistas, né? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, não é possível que as mulheres sejam isso que eles estão falando, né? Vamos tentar descobrir isso daí, conhecer o trabalho das moças.
E comecei a conhecer o trabalho. Conheci o trabalho da Germana, conheci o trabalho da Camila Torrani, de várias outras artistas, e comecei a falar, gente, isso é muito incrível, né? Como é que elas não estão sendo divulgadas? E daí eu comecei a reparar umas coisas, assim, que na mesma semana, por exemplo, que tinha projeto da Mariana Canin no Catarse, saía a promoção, uma mídia grande aí, falando do Esquadrão Amazonas. Que, né, gente, vamos combinar. E daí assim, como é que... Desculpa. Mas como é que você... Não, vamos ser justos. Concorrer com o Catarse. Não, assim, não para concorrer no Catarse, assim, mas assim, você não tem divulgação. Como é que você promove tanto um quadrinho e você tem um trabalho que nem da Mariana Canin, que foi pela primeira vez, né, a melhor artista de 2016 pelo Agostini, não, foi esse ano, né? Pelo Ângelo Agostini, e ninguém vê, ninguém divulga, né? E daí eu comecei a conversar tanto com quadrinistas, frequentar mais os eventos e conversar com homens também. E assim, uma coisa que eu sempre ouço, que é muito recorrente, é que, primeiro, muitos dos meus colegas assim, nem pegam os quadrinhos, né? Eles não olham, eles falam assim, quadrinho é muito panfletário, quadrinho feminino é muito panfletário, isso fala de coisa de mulher. E, bom, não, mentira, a gente tem quadrinhos que são mesmo panfletários e não há nada de errado com isso. Eu, como pesquisadora, a gente vai fazer lá, em história lá da comunicação, teoria da comunicação, você aprende que todo produto cultural, ele é ideológico, ele não é isento, né, de uma ideologia, então não existe assim, poxa vida, que eu fico nas discussões, né, nos grupos, por causa dos blogs, e eles falam assim, caramba, bom era a época que os meus super-heróis não tinham ideologia, que não tinha essa coisa de política, não ficava... Ele é X-Men, né? Então. Amiguinho, não é assim, né? Sempre foi. É que não é aquela história que de repente dialoga com você. Que é outro ponto também, que eu conversei com os meninos do Quadrapado, porque o Quadrapado teve 2 antologias já, né? O Máquina Zero, volume 1 e 2. E na discussão de que, mas as mulheres não fazem um trabalho tão bom, eu questionei, peraí, quem está no corpo editorial para dizer isso? Tem trans? Tem mulher no corpo editorial? Tem negro? Não tem, né? Quem são os homens? Qual o perfil desses homens que estão decidindo quem vai entrar nessa antologia? Né? Então, assim, é óbvio assim, que se eu tenho determinado perfil, eu vou ler um trabalho e aquilo não dialoga comigo, provavelmente vou achar que aquilo é ruim. Mas existem critérios técnicos que um editor tem que considerar, que vai além de gosto, né? Se você é um bom editor, você vai avaliar uma série de outras coisas, né? Narrativa, cor, enredo, uma série de outras coisas. E mercado também, né? Mercado, uma série de coisas. A Mulher Maravilha tem um filme hoje, não é porque eles resolveram, poderia já ter tirado, passado esse filme, né? Produzido esse filme há muito tempo. Por que é hoje? Porque hoje sai esse filme. Porque a gente tá gritando, né? Porque percebeu-se que o homem de 40 anos que tá lá reclamando do gibizinho, esse cara não compra, cara. Esse cara comprou nos anos 80 e tá lá ainda naquela nostalgia dos anos 80. Quem tá comprando hoje em dia, ainda que não seja em comic shop nos Estados Unidos, é mulher. São grupos, são grandes, são pequenos nichos que não são mais pequenos, e é essa galera que tá dando grana. Seja em comic shop, seja online, entendeu? Mas assim, o cara de 40 que fica lá reclamando, é a maioria minorizada. Mas se você tem nicho... É o cara que essa semana tava reclamando, eu quero entrar no comic shop e não quero comprar Garoto Esquilo. Mano, eu ainda não assumi a minha ditadura feminista gaysista pra você ser obrigado a comprar Garoto Esquilo. Mas se eu assumir, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer o que vocês quiserem. Daí você chega, né? Quem estuda marketing que também sabe, tem um negócio chamado cauda longa. Assim, gente, nicho, ou você vai trabalhar com nicho, ou você vai estar perdendo dinheiro, porque se você entra no site, você pega os dados da Amazon, por exemplo, você pega vendas de trabalhos de nicho, a soma da venda desses trabalhos é maior do que a dos best-sellers. Então, assim, é muita burrice você simplesmente não investir no negócio, porque o público é menor. Claro, o público é menor, mas ele existe. Então ele não é digno de ter trabalho para ele. Fora que assim, né, não existe também quadrinho feminino, né? Isso também é uma... Não existe arte feminina. Não existe arte, não, literatura feminina, não existe nada disso. Existe então... literatura, ponto. Claro. E aí você vai ver... E é muito louco o que você falou de, tipo, é muito panfletário.
Puta, a gente poderia citar aqui um monte de gente, mas a própria Camila Torrano, por exemplo. Camila Torrano. O quadrinho que ela faz não tem nada de... Bianca aí quando- Pinheiro, assim, é isso que eu ia falar, eu ia falar da Bianca Pinheiro. Quando você pega e coloca a Bianca fazendo a Mônica, você vai falar que então, porque a Bianca fazendo a Mônica, aquilo é quadrinho de menina, Mônica. Então a Mônica agora é de mulher. Porque é um personagem feminino, então não existe É muito isso. perverso quando se fala isso, porque é o que a Dani estava falando. Ah, não, mas em toda a história você tem XYZ meninas. Então o que faz? Você pega um grupo de 20 caras e coloca uma garota, que vai ser a garota da vez, e aí você fala, não, mas já falei. Tô falando de mulher. Não, isso é perverso. Você tá apagando todo o resto, entendeu? E tá destacando só uma que logo mais vai virar uma moda, vai ter... E você diz, você fala que o argumento é, então assim, proporcionalmente nós temos mais homens, logicamente, homens terão mais destaque. Quer dizer, necessariamente, os homens que produzem, eles estão produzindo então, com uma qualidade tão grande que justifique você apagar as mulheres, e são apagadas, assim, a gente tem, existe na história um negócio chamado História das Mulheres. E essa disciplina, essa área da história, ela foi criada por quê? O apagamento histórico das mulheres, ele é histórico, ele é cultural, né? Então você está descobrindo agora, por conta das pesquisadoras mulheres, uma série de mulheres que foram completamente apagadas desde Faraó, que fiquei sabendo Não, as Cowgirls, eu tenho um livro que eu Gente, comprei não precisa muito, nos Estados Unidos só de Cowgirls, tipo, daqui mudaram, revolucionaram ali nos Estados Unidos no... Você nunca falou isso hoje. Eu tenho uns livros incríveis, inclusive, que é só das mulheres que lutaram por várias conquistas ali nos Estados Unidos, então... Não sei se você sabe, Faraó, ela foi apagada de tal forma, eu não sei o nome dela, que é o nome egípcio, que tiraram da tumba dela todos os negócios lá pra ela não chegar no céu. Lembra que ela citou a Trina Robbins? eu falo... Então, se fosse o Krung, aquela porra estaria com uma fila maior do que tá a nossa sala aqui, cheia de gente. Por quê? Porque tem uma divulgação. Quem divulgou Trina Robbins quando ela veio em 2015 pra cá? Verdade. Ela Não tinha... Tava vazio, gente. Foi impressionante. Tava vazio. Por quê? Porque nenhuma imprensa que se diz especializada teve o trabalho de falar, e ela tem a mesma importância. Que Você fez foi a a única matéria. pessoa. Não, teve um outro rapaz. Teve um rapaz Foi lá o Caio, do o Caio do HuffPost. HuffPost. Duas pessoas. Não, ela veio uma e veio essa semana. Não, gente, a Trina é tipo Krang. Tem a mesma. Não, é um absurdo, assim. E sabe uma outra coisa? Ontem, a gente estava lá no Salão de Humor Internacional de Piracicaba, que é super importante. Aí eu e a Carol Ito, a gente foi convidada pra falar, pra apresentar, falar sobre as mulheres dos quadrinhos e tal. Aí eu falei, né, com essa mania de falar mal do evento que te convida, mas não é falar mal, mas crítica construtiva, me chamou pra falar da representação da mulher nos quadrinhos, aí você vai ver a exposição, não tem mulher, desculpa, não deveria ter me chamado se não queria que eu falasse. E aí, não tinha. Tinha a Aline Lemos ali 2 vezes, nos quadrinhos, charge, não tinha ninguém, assim, não tinha mulher, não tinha, ponto. Se tinha 4, entre uns 400. Tinha um cara que assina, só também pra fazer, um parênteses dentro do parênteses, ele assina, Eduardo Pereira, não sei das quantas. A assinatura dele é um desenho de um pênis com uma gotinha. Olha que coisa fofa. Bem maduro. A minha Bem quinta maduro. série saúda a sua quinta série. É bem fofo. Mas tudo bem, enfim. cada um desenha o pau que quer, né? Né? Deixa o moço também, vai. Mas você vai falar que isso faz Na seus critérios pra assinatura você dele, ter não, uma é a pessoa. assinatura dele. Deixa o olha moço só. desenhar o pau dele, gente, tá bem? Enfim, aí a gente, falei, não tem mulher, não, mas tem a exposição. Cara, primeiro, a exposição chama Lápis, Batom e TPM. A Laerte até falou, né? Então eu não posso expor porque eu não tenho TPM, então eu não posso. Teve um ano, enfim. E aí você fala, pô, é a mesma coisa, Eu já fui selecionada do Lápis, Batom e mas TPM. tudo bem, não tem nem problema, é tipo a página que tinha da Folha. Se você for selecionada, que bom, vai lá e participa. Mas ótimo, tem mas que assim, ser- é uma exposição paralela, que o festival dura 40 dias, essa dura 15, paralela. Lembra que eu falei? É No perverso. júri, só feito por homens, todo júri, a galera que escolhe, que falou, talvez por reclamação, enfim, criou essa amostra Cota. e aí botou ali do lado, entendeu? Tá bom, ai gente, vai, vamos cala a boca aqui, faz uma exposição paralela aqui.
A exposição tem que acabar? Puta, aí era o que a pesquisadora tava falando. Talvez não, né? Porque se acabar vai ser pior. No mundo ideal ela não Mas, deveria existir. Porque as mulheres deveriam estar dentro. Né? Deveria ser uma coisa fluida já. Se não, bota Salão Internacional de Humor de Homens. Seria uma coisa fluida no mundo ideal. Como não é, a gente ainda precisa disso. Né? Embora nesse caso seja aquele lance perverso que eu falei. Você dá um destaque, que é o que você falou. Cala a boca, ela tá aqui, gente. Ó, eu fiz. Vocês não queriam? Vocês não que tá aqui. Não, escolha de maneira fluida. Bota na sua. Mas pra isso bota você em lugares precisa de poder mulheres também pra Você decidir. precisa, exatamente, você precisa no júri Ter mulher. Porque o que acontece? Na divulgação. Que nem eu trouxe a imagem lá da mãe solo, que eu ia mencionar também o Ladies Comics, que são duas coisas que marcaram. O Ladies Comics, para quem não conhece, é o coletivo feminino, né, de quadrinhos, e a importância delas assim, é imensurável. Hoje, inclusive, agora elas estão fazendo 7 anos. Eu falei que eu ia falar disso, muito amor. 7 anos de Ladies Comics é maravilhoso, assim, a gente tem que comemorar muito. Sim, Essa festa também é pra comemorar Porque isso. se tem um grupo que alavanca todo mundo nesse meio, é a Ladies Comics. Não, a presença delas é fundamental. Elas têm um banco de dados com todas as quadrinistas e se você produzir alguma coisa, elas estão lá te colocando. Elas têm um site, elas criam evento, vídeo, revista. Elas estão documentando, elas assim, quem realmente assim tá. Se você pensar em registro histórico, assim, isso é importantíssimo. O registro das mulheres brasileiras nos quadrinhos, a Ladies Comics está fazendo. E elas estão ampliando, né? Termina sendo o registro das mulheres latino-americanas. Sim. Né? Porque elas começaram a trazer também, assim como a Gabi, elas começaram a trazer também a galera da Argentina, da Venezuela, então quer dizer, é muito legal isso. E daí você precisa, assim, por que você precisa desses eventos exclusivos ainda? A gente tem 2 momentos, né? Teve o questionamento, muitas pessoas me questionam, homens, né, me questionam da necessidade de evento exclusivo. Tem umas mulheres também, né, gente? E acusam de ser segregacionista. Né? Assim, primeiro que a gente precisa entender que segregacionismo ele implica que você tem 2 grupos iguais, né, em pé de igualdade, e o outro está diminuindo o outro por achar inferior. A gente só poderia ser segregacionista se a gente tivesse em pé de igualdade com os homens. Como nós não estamos, não dá para falar que atores em diferentes papéis sociais vão fazer ações que vão resultar nas mesmas coisas, já começa daí. Segundo, que assim, a importância desses eventos, como é o do Ladies Comics, só quem participa consegue entender o quão grande isso é, o quão grande você passar 3 dias inteiros com mulheres que produzem quadrinhos, ouvir seus depoimentos, ouvir suas dificuldades, e você perceber que existe problemas comuns que só são discutidos nesses ambientes exclusivos, porque até então nenhum homem sentou e falou, olha, existem tais problemas que a gente precisa discutir, porque não é do interesse deles. E a própria Vitória Rubio, no último Ladies Comics, ela é uma quadrinista lésbica chilena, lesbo-ativista, e ela falou que a Gabi, que é uma quadrinista daqui do Brasil, estava pesquisando, ela falou assim, estava pesquisando as quadrinistas chilenas, falou com 2 homens, 2 quadrinistas chilenos, perguntando sobre as quadrinistas chilenas. Esses 2 homens conhecem o trabalho da Vitória, são amigos dela. Eles falaram que não tinha quadrinista feminina no Chile. Tá? E assim, isso é constante. E às vezes a gente faz isso de forma consciente, porque nós somos expostos muito mais a trabalhos masculinos. Eu fiz isso numa entrevista, me perguntaram quais quadrinhos femininos eu tinha me identificado e tal, e na hora, sei lá, eu acho que desconversei, falei alguma outra coisa, e quando eu vi o vídeo, eu falei, caramba, mas tem esse, tem aquele, tem aquilo. E a gente vê que é uma coisa assim tão estúpida esse tipo de pensamento, que eu comentei com a Germana também no último Santos Comic Expo. Eu sou orientando do professor Valdomiro Vergueiro, ele é um dos maiores pesquisadores de quadrinhos do Brasil e um dos maiores do mundo também. Ele é um senhor, assim, super sério, né, super fechadão e tal, e eu falei que ele ia estar no mesmo evento que a Germana. Ele falou, nossa, eu li a Lise Bordello, pode falar pra ela que foi uma das melhores coisas que eu li no ano passado. Aí eu saí virando estrela, né? Derrubei várias mesas, né? Eu me contive, mas eu estava nesse sentimento. Né? Então, assim, cara, se o professor Valdomiro pode pegar um quadrinho que tem lá, que Deus é negra, é gorda, lésbica, não, né? Ela é bi, olha a visibilidade bi, mulher. É bi e tudo mais. Com personagem trans, e ele falar que foi uma das melhores coisas que ele leu, o que as pessoas estão esperando pra pegar na mão e começar a ler, sabe? Não, é impossível ler Lise Bordello e não gostar. Não tem, se não divertir. tem desculpa. Elas querem me fazer chorar, porque eu fico
uma cara de mais careteira ainda e elas vão ficar lindas no vídeo. A gente vai, vamos Bear também, gente. Bear Sim, é uma narrativa para todas as idades, para todo gênero. É uma coisa que é um argumento que se usa muito, né? Pela masculinidade tóxica. Esse da Fefe é maravilhoso também. É um argumento que se usa muito assim, mas se você está produzindo, se você está produzindo para uma vertente ou para uma, né, sei lá, para uma linha, isso não vai alcançar as outras pessoas. Claro que vai. Se a história for boa, vai alcançar todo mundo. Black Silence é sensacional. Porque todo mundo está escrevendo sobre pessoas. A única diferença do nosso quadrinho para um quadrinho que já está atualmente aí no mercado é que a gente não está partindo do princípio que existe um padrão, que é o padrão homem branco, bababá. Porque não existe padrão no mundo, cara. Olha essa sala, que coisa, esse caos lindo que é. E o que vai acontecer com você, se você é homem branco, hétero, classe média, ler um quadrinho que nem esse sobre maternidade? Não vai cair o pintinho. O que vai acontecer, isso é provado cientificamente, academicamente. Você vai conhecer mais sobre o mundo. Olha que legal. Você vai se tornar uma pessoa mais empática, né? Se você for um criador, você vai ficar um melhor criador, porque só quem tem empatia consegue criar bem. Não, e eu criar personagem. Eu tava falando ontem que na apresentação que eu faço sobre representação e tal, e discurso de gênero, blá blá blá, a Claire Bretécher tem um quadrinho que eu uso. Claire Bretécher é uma francesa que inspirou bastante a Maitena, que fala, enfim, das mulheres no mundo aí. Ela tem um quadrinho que é ótimo, que eu dou de exemplo, que é ela grávida tentando dirigir. E com um barrigão desse tamanho, ela tenta, ela vai pra barriga e faz, aí no fim ela desiste, fecha a porta e vai embora. Esse quadrinho não é do mundo, sabe? É um quadrinho de mulher, né? É um quadrinho de... Ou essa mãe que tá trabalhando, cozinha, lava, mamãe quer brincar, É um quadrinho de mulher. Tipo, eu não sei por que os caras não fazem um quadrinho sobre... Quando aparece um quadrinho sobre paternidade, que tem até um que é muito bom, brinde, né? que tá ali, ele é maravilhoso até, é lindo esse quadrinho. Sim. Quando aparece um desse... Ai, esse moço é tão sensível. Nossa, ele é sensível. Mas se uma mina faz uma coisa de um autobiográfico sensível... Ah, é de mulher, é panfletário. É de mulher, ai, eu vou ler o cara, né? A gente assim, pensa... Até que você tremida, né, quando eu falei de mulher. Você tem mãe, você tem irmãs, o que custa você... Filhos, sei lá, né? O que custa você saber o que as mulheres à sua volta passam todos os dias pra tentar pensar, caramba, é assim? Poxa vida, talvez eu pudesse ser mais bacana, né? Por exemplo, por que não? Se a gente cresceu... Eu gostava de quadrinhos pornográficos quando eu era criança. Minha mãe tá aqui. Mãe, eu nem escondida, mas tudo bem, agora é grande. Meu irmão tinha uns quadrinhos que tinha. E eu na peguei casa. sem querer quando estava passando Sim, na sala. passei lá e vi. Mas eu gostava. Até esqueci o nome do cara, é um cara bem polêmico dos quadrinhos pornográficos. Não, o outro. Não, da Valentina? Não, esqueci, gente. Não, fugiu completamente da minha cabeça. Daqui a pouco vem, Mas enfim, daqui a pouco vem. Mas eu pegava os quadrinhos ali que meu irmão tinha ali e eu gostava, eu achava legal. Tá bom, cresce. Aí você vê, logo assim, Garota Siririca. Por que os caras têm tanta resistência com Garota Siririca, cara? Gente, vai aprender a brincar. Tipo, leia Garota Siririca. Se gosta de uma pegada erótica, blá blá, leia Garota Siririca, é super legal. É uma história, não dá pra entender, não dá pra entender. É muito louco, assim. É uma resistência, porque assim, aquela coisa assim, sabe, tipo, ai, eu não vou no proctologista porque vai acontecer aquilo lá, e daí eu vou e daí, imagina, e é aquela coisa, não, é uma coisa da masculinidade tóxica mesmo. Por isso que é legal quando a Clítoris vem e faz, coloca uns caras pra escrever e que começa a debater masculinidade também, dentro de uma revista, de uma antologia chamada Clítoris. E que os caras escrevem sobre isso, sabe? Então, tipo, o que a gente tem que falar quando a gente tá falando dos homens e quando a gente tá falando de feminismo, mas a gente tá falando do... Você tá falando que tá acontecendo no Maranhão? Tem uma coisa muito complicada, que é alguns leitores, eles não conseguem ler um material que não tenha eles como foco, exatamente, como centro. A vida toda né? Você foi o centro, né? Então, por isso eles criam, inclusive, essa resistência de não, eu tô criando só ai, tanto material de gay, tem dois. Agora, mas como teve um e saiu outro, tem tanto material sobre gay. Calma, cara, calma. O seu material ainda vai continuar existindo. Não tem problema nenhum você ler outro material. De novo, não vai cair o pintinho. Pode gostar, cara. Nesse verão também, gente. Não, e você não vai virar gay, né? Não, e tudo bem, né? Você não vai virar gay. Você tá acompanhando o que tá acontecendo lá no Maranhão? Não, assim. No Maranhão, não sei se vocês ficaram sabendo, mas assim, recentemente, nesse ano, uma quadrinista ela foi assediada por um quadrinista, né?
E no evento público, o cara encoxou ela e falou assim, sempre tive vontade de fazer. E ela é lésbica, então por cima então ele falou assim, sempre tive vontade de fazer isso. E assim, tinha gente vendo, assim, né? E daí as meninas ali do Maranhão e uma moça de um coletivo. Agora a gente não tá, né? A gente parte pra porrada. De um coletivo chamado Literatura Multa, que é a Thalita Guimarães. Ela foi a única pessoa que fez uma nota de repúdio, tirou o cara também da coletânea e tudo mais. E no resto do Brasil, como ele é bem relacionado, fica aquela coisa, ai, não vamos falar mal, não vamos expor, porque o machismo não se acaba assim, blá 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 blá. Só que a gente tem um colega, o Márcio Rodrigues, que é pesquisador de quadrinhos e tal, casado com uma feminista também, tipo, correto. Ele é muito firmeza, cara. E daí ele começou, e assim, ele é um cara, gente, que ele tem 2,10 metros de altura, ele é muito grande. Ele me chega lá no Maranhão, que ele mudou... E tem um vozeirão, né? Faz pouco tempo que ele mudou para o Maranhão, e começou a procurar os eventos de quadrinhos. E ele se juntou aos quadrinistas, começou a fazer parte dos grupos e começou a perguntar, ei, cadê as mulheres? Ah, pra quê? Pra que ele foi perguntar? Ele foi excluído, ele foi taxado, porque assim, você é taxado, o homem que começa Tem um termo, né? Como é que é? Buceta escravo, uma coisa assim, tem escravo de buceta. É uma coisa assim. Isso! É bonito, né, gente? Ele quer biscoito, e daí, assim, começaram a excluir ele de tal forma, e ele se juntou com a Thalita e organizaram, então, um evento chamando as meninas, as quadrinistas do Maranhão. E a Thalita fez um banco de dados com as quadrinistas, porque elas existem várias quadrinistas no Maranhão, então ela fez esse levantamento, né, e o Mário ajudou. Então eles fizeram esse evento com as quadrinistas. Os caras foram lá no evento, tiveram cara de pau de ir pra marcar território mesmo, e falar assim, imagina, nos nossos eventos vai quem quer, a gente nunca pediu ninguém de ir e tudo mais, e daí você vê que assim, mesmo o cara quando se posiciona, ele vai sofrer com isso, porque ele vai ser taxado ou de gay, ele vai ser taxado de gay ou de que é como se ser gay fosse ofensa. Fosse ofensa, exatamente. Agora falando de uma coisa positiva, assim, que é legal, como a gente falou no começo dessa união, a gente tem alguns fatores que influenciaram nesse movimento de mulheres e na visibilidade, porque é isso, né, como a gente está falando, não falta mulher quadrinista, falta visibilidade para o trabalho das mulheres, então não falta público também, falta só visibilidade. Muitas vezes as mulheres nem conseguem encontrar. Aqui na Umbria você encontra, mas você vai em alguns outros lugares e você não encontra. Se você for uma livraria grande, você vai ver lá a prateleira de quadrinhos, já é pequena, aí você vai ver, é tudo gringo, aí quando tem o nacional, não tem mulher, tem poucas. Quando tem um monte de uma só, sei lá, não tem uma boa distribuição. Mas muito do que colaborou com essa presença das mulheres no mercado de quadrinhos é a internet, por conta... Internet para tudo na nossa vida, né? Mudou a forma como a gente se relaciona no mundo. Mas, nos movimentos, sejam eles de mulheres ou de pessoas negras, qualquer movimento, dá voz. Primeiro faz com que as pessoas se unam, consigam se conhecer. No Ladies Comics, no primeiro, em 2015, a galera tava se conhecendo, nunca tinha se encontrado pessoalmente. Era bonito de ver, assim, tipo, elas se comunicaram por um tempão, já se conheciam pela internet, chegou lá, tava todo mundo se conhecendo pessoalmente. Então, assim, tem uma coisa de se unir e tal, de conseguir publicar os trabalhos, se autopublicar. Então, vou lá e faço meu webcomic. Talvez não ganhe dinheiro, mas enfim, aí vem os projetos do Catarse, umas plataformas assim. E as publicações coletivas também, né? Então essa união também resulta nas publicações coletivas. Eu tenho algumas só aqui, porque eu não acabei pegando a Farpa e a Plaf, né? Que é a nova, que ainda não saiu, mas enfim. Que é, por exemplo, a Risca, que é uma revista do Ladies Comics, que tem artigos e alguns quadrinhos. Esse é um registro, esse é um registro que gosta de estudar, é um registro da nossa produção. Isso aqui poderia sair sempre, porque ia ter coisa pra falar sempre, assim, mas é super legal a Risca. O Zine XXX, que é muito importante também, muitas pessoas se conheceram, que é a Beatriz Lopes, que é do Rio de Janeiro, ela se propôs a fazer reunir, A Tombo sim, a reunir as mulheres e conversar com as mulheres e fazer alguns livros, enfim, aqui são 5 que saiu, o Zine. Ela não tem mais, mas tem um grupo no Facebook maravilhoso. Mais de 3 mil mulheres trocando ideias sobre quadrinhos ali. E rola muita coisa assim, puta, fiz um desenho, o que vocês acham, sabe? Dessa coisa de mostrar, de pedir opinião. Então, o Zine é super importante. E aqui dentro, no Zine, tem vários quadrinhos de mulheres, então tem 5 livrinhos, é super legal. Topografias também, muito bacana.
que também juntou um monte de mulheres que publicam. Enfim, tem a Farpa também, que é da Aline, né? Da Aline Cruz, a Lila Cruz. Enfim, esses coletivos são muito importantes. Então a gente tem também, né? Tem o lado aí difícil dessa luta, mas as mulheres estão juntas aí fazendo coisas. Então, e a gente tem aliados também, tem caras muito legais que estão no meio. A gente sempre fala disso, é sempre muito importante a gente mencionar isso, tem caras muito aliados. Aí a gente não tá dando cookie, né? A gente não tá dando cookie pra homem quando a gente fala isso, mas tem caras que realmente, eles negaram essa masculinidade tóxica e falaram, meu, foda-se. E tem papel, eles têm papel fundamental. Você pensa no Hector, da fictícia, o Hector gente, da fictícia. o posicionamento. Eu brinco com o Hector que ele é legal como uma garota. Ele sempre dá risada porque o Hector é legal como uma garota. O Paulo Crubin é legal como uma garota. O Rogério, que é casado comigo, é legal como uma garota. São caras que estão assim, saca? O Felipe Castilho, que foi meu professor na Quanta e hoje ele é editor. E ele tá na Plot, que é o novo selo, que até que lançou esse livro da Peçonha, que a gente vai fazer o sorteio, vocês receberam um papel que é pra ganhar um kitzinho aí. Ele falou que ele foi convidado para ser o editor desse novo selo de quadrinhos. Ele falou, cara, eu quero começar com um livro de uma mulher. Então o primeiro livro é um livro de uma mulher. E segundo, no mínimo, metade. Então, no mínimo a gente vai ter metade. Então tem uns caras mesmo aí são aliados, que estão ali ajudando a manter o troço de uma maneira... Pedindo opinião e falando como eu posso fazer melhor, né? Isso cara, isso é bárbaro. Isso é uma mudança, mais uma das mudanças. Além do número de publicações, isso é maior, você vê pelo FIC, eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram que no FIC em 2015, só saiu de lá com publicações, a pessoa foi um amigo, né? Foi determinada a comprar só publicações de mulheres. Ele saiu de lá abarrotado de quadrinhos. Isso, sei lá, 15 anos atrás, não seria possível. Né? Então isso já é extremamente positivo. O Pagu Comics, né? Fala da Pagu, da chamada lá. O que acontece? O Pagu Comics, teve um dia que a Ana Recalde chegou pra mim, a Ana Recalde, que é autora de Belladonna, ela chegou pra mim e falou, eu tô com uma ideia, junto com uma editora, de chegar no Social Comics. Todo mundo conhece Social Comics? É uma plataforma, tipo Netflix, tal, de quadrinhos. Você assina lá, tem acho que é R$19 e você tem acesso a uma caralhada de gibi. Mais de 3.500 gibis. Né? E ela chegou e falou assim, a gente quer fazer um selo exclusivo pra Social Comics, só com mulheres escrevendo histórias de super-herói. Eu falei, opa, eu gosto um pouco de super-herói, diferente da grande maioria de meninas que começou com mangá, eu comecei lendo em fio, mas na pré-adolescência e adolescência eu fui para super-heróis porque eu cheguei numa banca de jornal e vi capas da Electra e da Jean Grey e pra mim é mais fácil. Eu não sou negra, eu não sou trans, eu sou uma mulher branca de olhos azuis, me vi ali naquela capa, mulher fodona, super-heroína, quero brincar disso um dia. Né? Então quer dizer, quando me chamou pra fazer super-herói eu falei, opa, tô dentro, né? E o mais legal é que ela foi juntando equipes. Eu sou meio maluca e eu gosto de fazer o processo todo de quadrinhos, inclusive o letreiramento, porque eu trabalho com isso. Né? Eu pago minhas contas no letreiramento para Panini e para outras, para Riot, até mesmo para Jambô, que é onde me publicou o Elis Bordello. E aí eu faço o processo inteiro, mas ela montou vários grupos. Né? Um deles é a Cris Petter com a Dica Araújo. Ninguém tinha visto ainda a arte da Dica Araújo, é maravilhosa, entendeu? Então pegou Milena, chamou a Shairin, chamou vários grupos de mulheres. No meu caso eu fiz inteiro sozinha porque louca, 2, viciada em café, 3, sou contra o freak que nem o Alan Moore. Aliás, eu de franja, sou a cara do Alan Moore jovem. Uma tristeza. Eu queria ser mais bela, mas eu sou a cara do Alan Moore. Minha mãe um dia vai ter que se explicar, entendeu? Mas o fato é que eu fiz o meu inteiro, que é As Empoderadas. Né, que é super-herói like mesmo. Eu peguei todos os clichês de super-herói que eu gosto e levei pra lá, tanto pra usar quanto pra subverter. E aí eu fiz 3 mulheres, né, elas estão andando aqui na Paulista e rola um evento X lá, que é uma tempestade solar, porque eu quis fazer que nem o Stanley faz, pegar uma coisa que a galera não sabe direito o que é e gosta de ficar falando, então, tempestade solar, mandou poderes, né? Não só pra elas, pra todo mundo, porque eu faço quadrinho bobo, entendeu? Eu gosto de fazer, eu escolhi fazer quadrinho bobo. Isso é consciente, cara, isso é muito importante. Você é muito boa pra fazer quadrinho bobo. Exatamente, eu sou muito boa para fazer quadrinho bobo. Eu queria ser, assim, sabe, profunda que nem a Tomo B, a galera, mas eu não sou, sou bagaceira. Abracei isso, porque o que acontece? A cultura pop, ela chega muito rápido para falar com as pessoas. Então, na hora que eu faço humor com Elis Bordello,
né? Ou aquele sci-fi bagaceira que eu também uso em Lise, ou esse super-herói nas Empoderadas, eu chego até no cara que tem resistência, entendeu? Vocês não têm noção de quando o cara chegou pra mim e falou assim: adorei Empoderadas, mano, porque é muito foda e não é feminista. Eu falei: senta aqui. Vamos conversar. Aí quando eu acabei de conversar com o cara falou assim: é feminista então também, né? Eu falei: tá vendo? Não é ruim ser feminista. Ele, sabe, isso pra mim eu já ganhei o dia. Eu peguei um cara tosco que achou que não era feminista porque eu não tô lá falando claramente, mas é um gibi onde você tem 3 mulheres, né? Eu tenho uma oriental que é lésbica e que não contou pros pais porque ela tá acabando de entrar na faculdade e ela tem uma família super repressora. Ela é apaixonada pela mina da comic store dela, onde ela compra gibi porque ela é nerd, e a mina é negra, né? Então eu tô falando de relacionamento interracial, porque, meu Deus, 2017 isso ainda é um tabu, né? Tem uma mãe que é uma mulher negra com 2 crianças, ela tá desempregada desde que ela teve as filhas, porque mulheres que engravidam perdem emprego. Na história, ainda não chegou nesse ponto, mas a gente vai descobrir, olha o spoiler, eu mesmo não me dou spoiler. Ela e o marido trabalhavam no mesmo lugar, só que ele ficou e ela foi demitida porque ela engravidou, mesmo com o marido falando: olha, não, ela é uma contadora melhor do que eu, porque vocês vão me deixam, eu quero ficar em casa cuidando das crianças. Porque ela é negra e o marido é negro, e eles moram na Vila Madalena, porque nunca ninguém coloca negros classe média. E eu descobri, não tô roubando lugar de fala, né? Eu não tô roubando lugar de fala quando eu coloco isso. O que eu tô fazendo é que eu vejo que a minha obrigação é colocar a diversidade que eu vejo no mundo nos meus quadrinhos, certo? E eu vi que o Cabral e uma outra menina, Renata, ela estudou comigo na Unesp quando eu fiz artes plásticas, ela é de movimento negro, ela sempre reclama 2 coisas demais: que mulher negra sempre é colocada ou como amante ou como empregada, hipersexualizada, hipersexualizada, e o homem negro, como diz Cabral, é sempre colocado como um homem violento, pica do bairro que come todas as mulheres, péssimo marido. E aí eu falei: cara, então tá, se eles reclamaram disso, eu vou colocar exatamente o que eles estão querendo ver. E eu fui perguntar para outras pessoas, eu falei: gente, tá certa essa representação? Se eu fizer assim, tá sendo respeitoso? Isso não vai matar tua criatividade, isso na verdade vai te dar ferramentas para que você, enquanto essas pessoas não tenham o espaço que elas merecem, o lugar de fala delas, eu possa mostrar a diversidade com o mesmo respeito, por exemplo, que o Neil Gaiman fez comigo, enquanto mulher. Porque quando eu leio um texto do Neil Gaiman, ou quando eu leio o Love and Rockets do Jaime Hernandes, Loucas, eu vejo ali e falo: cara, olha isso, é um homem que está escrevendo e tá legal, né? Então, quer dizer, mas eu tava falando, coloquei a Daniela, né, que é a mãe, e coloquei que é a Fabi, que é uma mulher com mais de 40, que é solteira, que roda tanga por aí, é rica pra caralho, foi Playgirl nos anos 90, saiu pelada na Playboy, mas é uma advogada ultramentalmente inteligente. E a minha ideia de fazer isso era o quê? Juntar mulheres, que normalmente a galera fala assim: perua não anda com nerd, que não anda com mãe. Então essa amizade improvável das 3 pra mostrar: mulher anda que nem tribo, cara, quando tem que se unir, se une. Porque eu posso estar no banheiro com a mulher que eu menos gosto na vida, e se ela falar: puta, desceu, eu vou falar: tá aqui. Eu tenho absorvente. Eu vi a Amanda Palmer falar isso, e é verdade, a gente faz isso. Você pode odiar a mina que tá do teu lado, se ela falar: desceu pra mim e eu tô sem absorvente, você vai tirar da tua bolsa? Eu tenho. Toma. Porque mulher funciona como tribo, entendeu? E as pessoas não colocam. E aí a gente se vê representada em lugares de um jeito que não é a gente. Tipo, eu adorei Stranger Things. Eu tinha a idade das crianças quando rolou Stranger Things pra eles, né, na história. Só que na hora que eles vão representar a mãe que conversa com a Winona Ryder, você fala assim: mano, essa mulher não é mãe, cara. Ela tá ali vendo a outra sofrer, e ela é uma mãe também, e ela tá assim. Tipo, ninguém nunca conheceu uma mãe ali naquele roteiro, naquele grupo de roteiristas pra escrever aquela mãe daquele jeito, né? Então, quando a Ana chamou, eu aceitei exatamente por causa disso, né? Porque eu ia poder colocar questões que eu gosto. E o grupo tem, eu esqueci de falar também, tem a Roberta, que fez o Dada, que é uma das histórias, que é a história mais futurista, né? Que é um Mad Max-like, com super-heroínas negras, que é muito legal também, né? Que é um puta título legal. E aí o que acontece? Chegaram pra gente perguntando: mas e aí? Vocês estão fazendo um grupo fechado, só com mulheres? E isso não, né? Não tá?
segregando. Está segregando ainda mais o mercado? Eu falei, não, você sabe por quê? Porque no mundo ideal, a gente teria se reunido, que nem eu e Ana Recalde nos reunimos. Nós duas somos amigas que queríamos trabalhar juntas. Tá, mas os outros grupos não eram pessoas amigas. Depois de Pagu, é que eu virei uma super amiga da Milena. Mas, inicialmente, se fosse no mundo ideal, amigas teriam se juntado para fazer um gibi como caras fazem, como eu faço com meus amigos, entendeu? Só que não, a gente juntou realmente com o intuito de poder ter um destaque, exatamente porque uma mídia especializada está começando a enxergar a gente agora. Só que, cara, isso está vindo desde Trina Robbins, saca? Anos 70, saca? E a gente está conseguindo agora, e em parte é por causa de vocês, molecada. Em parte é por causa de vocês que sabem usar a internet para trazer a discussão para fora de só uma pequena elite, entendeu? Ou uma suposta elite intelectual, supostamente intelectual, mas era o que acontecia antes, tá? Eu tenho 44 anos, eu tô nessa rodada já trabalhando com quadrinhos pelo menos 10 anos antes de publicar o meu próprio quadrinho, tá? Então, pra você ver, é muito demorado, era muito demorado a trazer essas discussões, ainda ficava num... Porque o pessoal adora falar, você tá na bolha. Não, a bolha era muito menor, entendeu? Hoje em dia a bolha de Facebook eu amo ela, porque na verdade na vida real eu não ia andar com gente escrota que eu não gosto, entendeu? Então tudo bem, meus amiguinhos ali do Facebook são só os legais, que eu gosto, legais pra mim, né? Então, quer dizer, houve uma aceleração, houve um contato maior, uma democratização de várias reflexões de discussões que foram possíveis com a internet e com o fato de que a gente está usando a cultura pop para poder levar essas discussões. Então, é uma opção para mim trabalhar com coisa boba, porque eu sei que eu vou jogar no colo de quem não leria um pouco daquilo ali, e de repente eu trago o cara para ver isso aqui também, entendeu? Então, Pagu para mim foi um pouco isso, e para as outras meninas também foi você começar a juntar grupos de mulheres para trabalharem juntas. E é isso, Pagu. Né? E as empoderadas, é que eu fico meio, isso é muito errado que eu vou fazer agora, porque eu tô com vergonha de falar, eu não devia fazer isso, porque eu sempre falo pra qualquer colega minha, a gente foi educada pra ser modesta, isso é uma merda, entendeu? Porque isso ficou patológico, então a mulher nunca acha que é foda. E por outro lado, pros homens é muito ruim, porque o homem tem que ser foda sempre, né? Então é o machismo prejudicando todo mundo, se alguém sai dessa vertente, é zoado. Mas empoderadas é foda. E aí eu concorri e ganhei o prêmio HQ Mix como web quadrinhos pelas empoderadas. Yes! Obrigada, minha amiga que tá fazendo yes! Né? E eu tava com vergonha de falar. E eu que falo pra todo mundo, não tenha vergonha, sobe no salto e vamos. Eu tava com vergonha de falar, mas é assim. E é legal assim, pra quem você não mencionou, mas assim, o universo do Pagu, ele é compartilhado. Pra quem gosta de histórias de super-heróis, é muito. Eu já li todas as histórias. Se você chegar lá na história da Cris e ver que ela tá vendo na televisão o evento que aconteceu com as personagens das empoderadas. E você se apega, assim, como pra mim tudo é muito verossímil, justamente porque aquela diversidade que tá ali, ela também é uma diversidade, faz parte ali do meu dia a dia. Você fica pensando, caramba, isso podia ter acontecido porque é São Paulo, né? São pessoas que eu conheço. Imagina que lugar, é muito bom. Não, e isso do HQ Mix, eu ia até falar agora da G, que foi premiada aí. E é muito legal que isso tenha acontecido, porque em 2015, só pra quem não sabe, só pra contar dessa história rapidinho, 13% das mulheres, dos indicados eram mulheres, 13%. E aí tem uma proporção até, enfim, que era bem bizarro, assim, das indicações. E as indicações, o voto era fechado, né? As indicações eram, era tudo fechado ali no HQ Mix. Explica um pouquinho dessa... É muito legal ter tido esse reconhecimento agora, porque exatamente, teve esse problema de 2015, e aí acho que foi em 2016 teve o problema da bunda? Não, foi 2015. Não, mas aqui em 2015 teve isso, porque, enfim, 13% das mulheres dos indicados eram mulheres, apenas 13%. A gente se uniu, a gente reuniu mesmo, foi legal porque a gente já tinha rolado Ladies Comics no encontro, e aí logo depois aconteceu isso e a gente se uniu ali e fez um barulho, e foi grupo de Facebook, fez uma carta de repúdio e tal.
E aí deu treta, né? Eu tava falando que ontem, assim, deu treta, foi bem forte. Não, assim, e foi muito nossa. engraçado porque eles ficavam esperando que as mulheres fossem aparecer lá com plaquinha. Com plaquinha pra brigar E no eu- prêmio. E falavam, vocês estão deslegitimando o prêmio, a importância do prêmio. Cara, e aí não, foi a gente muito, tava é muito falando. complicado porque eu conheço muito dos caras que estão ali na comissão, que são pessoas que você vê que tá com o coração no lugar certo. Só que eles não enxergam Nem esse se problema. tocaram, nem se tocaram. E E aí aí você eu tava, também, você começava a conversar, aí os caras falavam assim, putz. Então é muito legal esse reconhecimento vindo de um ano em que eles estão tentando se reformular. E aí você vê o é muito resultado positivo no prêmio. Esse ano já mudou bastante, abriu o voto. E abrindo o voto significa que tem mulheres julgando ali, julgando no sentido de júri, né? No júri de quem vão ser os premiados. Então, assim, Eles estão Você sabe mudando como todo era esse antes? mundo da proposta. Eles recebiam, assim, Eu sou recebi jurada. um e-mail pra votar e eles colocavam uma lista que eles tinham decidido entre eles. Então, essa lista que eles tinham decidido entre eles, o que acontece? Eu não sei quantos jurados são hoje, mas você imagina, em 2016, o ano passado foram mais de 2.000 lançamentos. Eles não ganham, os jurados não ganham esses livros, tá? Então Eles não recebem, eles, assim, né, então não é assim, cara? tipo, olha, você faz parte de um júri, daí a comissão vai lá e te entrega assim, ó, 2.000 livros pra você analisar e você escolher. Não, você é uma pessoa que acompanha o mercado e o que chegou pra você, você leu, Então você a vai gente- decidir ali. Então assim, A gente entende a dificuldade que é, certo? E aí a gente questionou isso, falou, ó, mas ainda assim vocês estão só caindo nas mesmas pessoas sempre. Inclusive gente que já tinha que ter virado ao concurso, né? Porque todo ano, né? todo ano essa pessoa já tá acima, já tem outro patamar, entendeu? Então, mas assim foi muito legal, é muito legal enxergar que eles estão tentando abraçar vozes que sempre estiveram aí, mas que não tinham esse espaço. Então é muito legal vir esse prêmio desse ano pra mim, e eu até falei isso lá no palco meio torto na hora, porque eu termino improvisando, então, né, termina saindo qualquer coisa. Mas assim, é muito legal perceber isso. Eles estão tentando. E eu acho muito positivo isso e eu celebro isso, porque uma das coisas que eu mais acredito é que a gente está fazendo isso para exatamente as pessoas começarem a pensar e mudar e aprender a enxergar do lado e ver que elas podem ser pessoas mais legais umas com as outras. E um prêmio de quadrinhos como a HQ Mix, que já é uma instituição, começar a pensar, perceber que não existe pedestal, que pedestal é um troço de areia. E que ele pode começar a se questionar e crescer melhor, faz com que eles, inclusive, não fiquem estagnados e cresçam, entendeu? Então foi muito bonito eles começarem isso, né? E acho bacana. Não é cookie pra homem de novo, é um processo que Porque tem que eles ser realmente muito... não têm, não é o que você falou, são pessoas interessadas Tem um coração e tudo mais, que dá certo, mas não que eles não estavam sabendo recebiam, enxergar. eles realmente não recebiam essas publicações por falta da visibilidade, por falta de divulgação, uma série de coisas. Eles não tinham nem acesso, então assim, as pessoas vêm perguntar hoje pra você, vêm perguntar pra mim, pra você, olha, eu queria fazer um trabalho assim, você pode me indicar alguém? Porque hoje elas já sabem que essas mulheres existem. Se você quer fazer um quadrinho com pegada de terror, você vai chamar a Camila. Se você quer fazer um quadrinho com pegada bagaceira, ou a Bianca, exatamente, vai fazer negócio bagaceiro, vai chamar a Germana. Gente, faz tudo que é porcaria. Pode Sim, mas a gente vê tô isso. louca pra fazer um gibi de putaria, A gente vê isso no último Ladies Come, não nesse, né? No do ano passado, em que as mesas não teve nenhuma mesa assim, vamos falar de mulheres e quadrinhos. Não, foram mesas de produção, foi mercado editorial, terror, ficção científica e terror, processo criativo. Nossa, foi incrível. Mesmo no FIC, né? Foi super legal. Eles me chamaram até pra fazer. Eu mediei uma mesa sobre sexo e quadrinhos e não tinha só mulheres. E eu mediei e não era pra falar sobre mulheres que gostam de quadrinhos. O Afonso é outro aliado assim, queridíssimo. E aí era uma mesa ali pra falar de sexo. Sim, pra falar de coisas diversas, porque assim, eu não Bienal de Minas, Afonso me chamou e chamou o Vitor Cafage pra gente falar de super-herói. Exatamente, e você tá ali, você vê as editoras falando como que é o processo. Eu ouvi a Carol Cristo falando, olha, para poder publicar uma pessoa na Neva, tem que pegar um Cafage pela mão e levar lá nas livrarias e falar, olha, tá vendo essa moça aqui? Ela fez esse quadrinho bonitinho, olha só que bonitinho que ela põe o quadrinho dela pra vender lá, por favor, em cima. E você saber desses trabalhos e falar, por exemplo, da Ana Recalde, o Bianca Pinheiro falando ali de como que é a produção de um quadrinho de terror, coisa que você não vê. Não, gente, aí tem o louquinho, sempre tem o louquinho da palestra. O louco né? da palestra. Aí o cara chega pra elas e vai explicar pra elas que elas
deram o conceito de monstro errado. Aí a Ana Recalde foi mansplaining total no cara, assim, o cara até saiu. Ele tava em todas, ele chegou pra ela e falou assim, ele chamou ela, assim, ele fazia perguntas em todas. Porque ele já tinha dado umas todas, as palestras, todas. Daí ele chegou no final, que tava ali só mulher falando de terror, ficção, chegou no final e falou assim, pra Ana Recalde, deixa eu te falar uma coisa, muito boa a palestra, só que assim, o seu conceito de monstro tá errado. Seu conceito de monstro. Daí ela Existe falou um assim, conceito. daí ela só falou assim, olha, isso que você está fazendo é mansplaining, tá? Porque eu fui convidada para estar ali em cima naquela mesa e o que você está fazendo é muito feio, você me deve desculpas. Sei que... Aí o cara falou... No dia seguinte ele não apareceu. Você tem noção do nível, assim, o nível da loucura do cara? Estava lá o Thaís Leão. Mas que a gente começou a chamar, eu sei, isso é errado. Mas ele é uma como loucura. boa pessoa, eu não devia chamar, mas era o louquinho da... Ele chegou pra Cite Thaís 3 Leão, exemplos Clara dele, Lagos e uma mesa de mulheres grávidas e mulheres maternidade. e ele Mas foi Essa lá. foi a melhor. Não, ele Não, você foi. não sabe, foi pior. Ele foi. Vamos lá, estava falando Meninos, não sejam esse homem, tá? mulheres e maternidade, quadrinhos e maternidade. E a gente começou a falar depois de várias coisas que acometem as mães e foi mó E eu anotando, terapia. porque eu tava fazendo a Daniela, daí eu sou mãe de bicho, então quer dizer... Terapia E mãe de de bicho não é grupo. mãe, tá, gente? Eu não preciso explicar pro meu filho, olha, você não pode usar o vestido de noiva na festa junina, porque minha cachorra entende, entendeu? Então mãe é um troço foda de ser. Ele tava lá numa terapia de grupo, daí ele falou assim, gente, eu tenho uma ideia ótima pra vocês. Por que vocês não fazem uma história em quadrinho que um homem fica grávido? Daí todo mundo olhou. Exatamente. Eita, Marcati fez, mas Marcati faz fazendo crítica, pô. Ah, gente, mas assim, E ele né? não tava lá falando, olha, no meio da palestra de mulheres, mães e quadrinhos, por que você não faz o quadrinho de um Homem grávido, claro, porque eu preciso ser o ser. mas não era de Não era. A questão era, eu preciso eu ser o mais centro da duvido muito que o moço narrativa. soubesse que era trans na vida, Mas é, entendeu? Eu acho que ele não sabia, não. Mas a carta poderia assistir a novela. Assistir a novela, pelo menos, pra ver se Não, entende ó, melhor, por né? exemplo, isso eu acho... Lembra que eu falei de cultura pop? Atingir isso é as pessoas de um importante. jeito rápido? Eu não vejo novela, não porque eu sou super foda, intelectual, não é porque eu gasto meu tempo livre vendo Netflix, tá, gente? Eu vendo merda também, mas alimentando a minha bagaceirice, entendeu? E aí uma amiga minha virou e falou assim, cara, minha avó, tá que é entendendo. evangélica, chegou e começou a chorar na mesa de almoço, conversando comigo, falando que ela nunca mais vai tratar mal uma pessoa trans, porque ela entendeu agora que viu na novela. Maravilhoso. Saca, é isso! Acelerou a discussão pra alguém que nunca chegaria ali. Ou Amor e demoraria Sexo muito. também, o programa Sabe? que também minha avó também sempre pensava, ela adorava. E aí Isso é alguma muito coisa ela bom, tá entendendo. cara. Já foi a Belisa falando, tem gente que nem a Belisa que é vó. E eu acho engraçado também. Garanto que a avó tava afim também, não pude nunca, né, tadinha, gente, essa vida é tão difícil, né? Vovó queria estar lá comparecendo também, porra. Não, Né? e eu acho engraçado também que assim, isso desse cara no evento, mas quantas vezes não chegam pra mim e falam, mas você gosta de quadrinhos? Qual é o seu roteirista da Marvel? Aí eu falo, sei lá, nem gosto de Marvel, não gosto de herói. Não gosto de herói. Filha, câncer! E o quê? Nós Mangá? somos Não, aí ele fala câncer. assim, não, aí ele fala o quê? Mangá? Postaram foto nossa no site lá. É mesmo? A gente é câncer? A gente é câncer. Ai, que lindo! No Mas eu sou de site- Libra! no site de- Eu nem manjo nada disso, Site tá, de- gente? Eu tava aqui pensando, câncer? Não, o site de hater postou uma foto de comida da Germana e da Gabriela colocando assim, 3 cânceres. Eu? Aí- Nossa, não, Ai, eu a tava com Gabi, o cabelo a tão Gabi, mais legal, né? gente, da Porque a gente tava no evento, daí assim, daí tinha lá as descrições, né? Germana Viana lá, Daniela Gabriela, daí ele falou assim, entendi de quadrinhos, tipo, até parece, né, que essas mulheres... Não, então, aí pra mim ainda ele fala herói, aí depois fala, então mangá. Não gosto. Gosto de quê então? Gosto de quê? Gosto de quê? O que sobra? Aí eu gente, pelo amor. É quando a pessoa quer ignorar. Aí tem que lançar a carteirinha, né? Você quer a Eu carteirinha. adoro aquele evento Nerd Sem Carteirinha, que é do pessoal do Colan, com o pessoal, com o Brubis e o Digão, tal, os Renegados, que é exatamente isso, é a gente falando sobre não ter carteirinha de nerd, né? Que quando é comigo os caras se lascam, né? Porque eu sou uma enciclopédia de super-herói, entendeu? E assim, de boas eu sou. Aí teve um dia que eu tava no evento de RPG, acompanhando o marido, inclusive, eu estava só de grupo no dia, né? Que você vai de grupo e você fala assim, vai no final rola sexo, yay! Aí eu tava lá só de grupo, de boas, assim,
E aí o cara chega pra mim e viu eu conversando com umas amigas, que o meu Inktober era só de fazendo o Stuck, que é o Capitão América com o Bucky. Eu acho super válido o romance dos dois. Porque visibilidade bi, cara. Qual o problema de um cara bi salvar o mundo? Entendeu? Ele não deve... É dele, o que ele faz é dele, saca? Mas tudo bem. E aí eu tô conversando lá com as minhas amigas, não, eu acho que eu vou botar nessa cena o capitão, tipo, dando beijinho, não sei o quê. Aí o cara chega pra mim, e de longe eu pareço um pouquinho mais nova do que eu sou, então você tem que chegar perto pra ver que eu sou velho. Aí o cara chega pra mim de longe e fala assim, você conheceu o Capitão América só no cinema, né? Aí eu fiz assim... Aí eu olhei assim e falei, amigo, eu dei idade pra ser tua mãe, cara. Eu li a Capitão América antes de você nascer. Aí o cara, não, mas é que você falasse do banco, eu falei assim, então. Aí comecei a conversar com o cara. Só que eu sou uma feminista paciente, sabe, gente? Aí no final o cara tava assim, puta, eu tô agindo que nem aqueles babaca de internet, né? Você é o babaca de internet. Então foi um que eu converti naquele dia, entendeu? Quando eu tô com paciência, até rola de converter as pessoas, sabe? Mas não é sempre que a gente tá com paciência, então tem vezes que você só olha assim e Gente, e alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, quer compartilhar alguma história, quer falar alguma coisa? Vou fazer terapia de Sem grupo, timidez. gente. Pode falar. Tem quadrinista aqui? Gente que faz quadrinhos? Poucos, né? Cadê essa mão pra cima, mulher? Sobe nesse salto. Tem pesquisador aqui? Tem. Olha, tem jornalista de quadrinhos aqui? Ali. E leitoras de quadrinhos. Eu quero ver a carteirinha. Pessoas leitoras. Tem leitoras, pessoas leitoras. Eu fui uma empresa esses dias que trocou tudo pra não usar mais masculino e feminino, aí acaba usando muito feminino, porque é isso, pessoas leitoras, empresas clientes, tipo, pessoas clientes, é maravilhoso isso. Mas, não, mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, nada? Não quer? Claro. Eu sou estudante de ensino médio, estou no terceiro ano de ensino médio. Eu comecei com um projeto na minha escola, estou dando umas palestras feministas para as meninas, tipo, se autoconhecerem e tudo mais. E tem uma galera que gosta muito de quadrinhos. E uma menina virou pra mim chorando um dia e falou assim, ela ama o Homem-Aranha, no fundo do coração dela, e eu também. E aí ela começou a falar que tava chorando porque ela tinha ido na Comic Con e os caras literalmente viraram e começaram a ir no canal. Tipo, essa menina tá achando que ela é quem? No meio daqui do pessoal, não sei o que, tipo, começaram a questionar pra ela, não, mas aquele quadrinho lá de 1000, sei lá o que, e aí, vocês sabem o que aconteceu? Aí ela falou, sei. Ela começou a falar, eles ficaram de boca aberta. E ela começou a chorar porque ela se sentiu muito mal, gente. Não, e o pior é que eu fico imaginando se esses caras dessem isso na frente do Ivan, que é o cara que organiza a Comic Con, o esculhambo que o Ivan ia dar nesses caras, entendeu? Porque esse é outro aliado da gente, saca? Então quer dizer, é muito babaca isso, porque esse cara tem um conhecimento desse tamanho só de super-herói, e aí o cara que vira pra ele e fala assim, ah, mas se não tem super-herói no mangá, o que resta? Comigo? Vem cá, senta aqui. Né? Mas é muito triste a gente passar por isso, esse tipo de carteirada, né? Eu sempre vou na Comic Con e eu também passo por essas coisas, tipo, nossa, você tá esperando o seu namorado? Não, eu vim sozinha. Ah, mas você gosta de super-herói, né? Mas você só conhece pelo cinema, você nunca leu. Problema, né? Você não só conhece pelo cinema. Tá, tipo, olhou pra tua cara e já reduziu tua vida inteira, Já né? minha vida. Aí eu falo assim, o que você faz? Eu tenho um canal no YouTube. Você fala do quê? Eu falo sobre o mundo nerd. Hã? O seu namorado fala com você, né? Não, eu falo sozinha. Namorada. Falaria namorada. Do mundo nerd. Até teve um dia que falaram pra mim, você é nerd. Aí eu olhei e falei, eu sou nerd? Por quê? Aí eu fiquei meio assim. Primeiro, nunca tinham falado pra mim que eu era nerd. Por nada, assim, na vida. Eu não falei, que horror, que não quero ser nerd, não foi isso. Mas eu falei, mas por quê? E aí, depois eu pensei, puta, meio preconceito, porque eu gosto de quadrinho, então é nerd. Também já começa isso, né? Gosto de quadrinho, nerd. E aí, depois assim, aí eu falei, que louco, talvez eu nunca tenha me visto como nerd, porque existe também o estereótipo do nerd, né? Que é a pessoa de óculos que fica lá, jogando videogame no computador o dia inteiro, que não tem problema nenhum ser assim, mas assim, é o estereótipo, entende? E aí você fala...
tudo. também. Mulher pode gostar de quadrinho. Então, e aí é muito louco, você conhece isso. É um monte de coisa que a gente tá passando. E aí o que me deixa muito triste. E também se for lá e conhecer alguém em firmeza, beleza. Atividade. Ah, você gosta de Homem-Aranha também. Fotinho de bi, vai. Né? Mas é mó legal, assim, na Mas verdade. é um troço que me deixa muito triste ouvir que você passa isso, porque, cara, eu lembro dos anos 90. Anos 90, 94, alguns de vocês não estavam nascidos. Eu acho que 94 foi 90 e alguma coisa. Eu fui a autora do pôster do primeiro encontro de RPG aqui no Brasil. Né? Então eu tava no evento do primeiro encontro com um coturno, um vestidinho preto. Tô lá, eu sou autora da porra do pôster. Aonde eu chegava, todo mundo perguntando, você é namorada de quem? Você é namorada de quem? Você é namorada de quem? Saca? Só que isso aconteceu nos anos 90, que era terra de ninguém, né? A galera tava aprendendo era mato, ainda. tudo aqui era mato. Tudo era mato. Aí tinha uma cachoeira ali atrás. Né? Mas, cara, aí você vê que hoje em dia você também tem que continuar enfrentando isso. A gente sabe, é passo de formiguinha e a gente a cada dia vai indo, sabe? Mas Você sabe que isso é verdade porque, assim, vamos combinar. Se você chegar pra um nerd hoje e falar assim, gente, isso acontece comigo, você fala, ai, que mentira, gente, eu não vejo acontece. isso. Só que assim... Eu fiz um vídeo falando sobre o machismo na Comic Con. Cara, o que teve de cara me chamando no WhatsApp, reclamando, falando que eu tava exagerando, que eu era uma feminista descontrolada. E assim, eu fui tipo xingada. Eu tipo, gente, Eles não iam era parecer só que eu, vontade, não era eles só falam, eu. eles falam porque Muitas assim, mulheres estavam se identificando. E a cabeça é assim, né? Não pensa. existe um problema muito grande de relação de poder, né? E esses caras, eles acreditam que tem um certo poder, quando na verdade... Mas assim, não é nem só do poder, assim, eu vejo gente bacana, assim, caras bacanas que quando eu posto, por exemplo, que posto prints, porque eu sou nesse nível, né? Eu tô no Iluminados e no Quadrapado. Eu preciso divulgar os conteúdos, então eu entro nos grupos de quadrinhos tóxicos e daí eu vou lá e posto, porque preciso divulgar as coisas. A né? Dani entre todos os grupos, fica divulgando todos. Eu também acompanho os grupos. Eu fico só vendo, eu falo, uou. Daí tem que divulgar as bagaças. Isso, assim, é bom de saber, porque assim, já trouxe umas mudanças bacanas. Vários caras me perguntam várias coisas, enfim. Mas, você tem, eu tenho os prints dos caras me xingando, falando assim, a Dani Marina é até que bonitinha, mas não manja nada de nada, essas merdas assim. Eles vão fazendo isso em grupos de 40 mil pessoas, para tentar me constranger. E daí, quando eu coloco os prints na minha timeline, eu tenho amigos que são bacanas e falam, nossa, isso só acontece com você, né? Porque, cara, você deve ser zicada, alguma coisa, porque não é possível que isso aconteça. Olha só, daí a pessoa não entende que não é comigo, isso é com qualquer mulher. Eu modero o Minas Nerds, o grupo tem mais de 5 mil mulheres. E lá é mulher discutindo a nerdice o dia inteiro. A gente tem uma parte só que chama denúncia, porque se a gente deixasse aberto no grupo, não ia ter outra coisa no grupo. Das meninas mandando prints mesmo, dos caras falando assim, sabe, tipo, ameaçando, ou tirando sarro, E tem uma- games de vagabunda, vai lavar louça. Isso é uma coisa muito complicada, porque criou-se o hábito de falar assim, mas são moleques de 13 anos. Não são, como a Rebeca. Exatamente, você leu o post da Rebeca? A Rebeca de Puig, ela colocou exatamente isso. Não, cara, não são moleques de 13 anos. Moleques de 13 anos já cresceram e continuam reproduzindo esse comportamento tóxico. E aí, nesse meio tempo, a gente também tem os caras que não são assim, mas que eles estão tão inseridos nessa cultura que eles não percebem. Eu participei de um evento em Ribeirão Preto e foi um amorzinho o evento, foi super legal, super, né? Tinha um autor lá, que eu não vou dar nomes, porque primeiro que eu não lembro porque quem é o cara na fila do pão. Que é o cara na fila dos meus ranços, né? O cara me atravessa de onde ele tava e vem falar com um rapaz que tá comprando meu material e começa a falar do material dele, passando e tal. Olha que eu falei, mano, é agora que eu vou ser grossa. Aí o rapazinho, o leitor, falou assim, amigo, eu já passei na sua mesa, você esqueceu de falar alguma coisa? Aí esqueci, então depois eu passo lá, que agora eu tô falando com ela.
Ele se ligou, né? O rapaz que tava comprando, eu só fiquei assistindo. E aí, só que não contente com isso, esse cara no final, ele fez uma foto de todos os autores que estavam lá, homens. Nenhuma mulher ele chamou pra tirar foto. E aí, ali naquele meio de caras que saíram naquela foto, eu tenho amigos pessoais, que depois falaram pra mim, eu fiquei mal porque o cara não chamou vocês. Eu falei, por que você não falou nada? Aí ele parou e falou, putz, eu falei, tá vendo? É aí que a gente precisa dessa ajuda. Então, às vezes os caras não notam. Então é legal a gente dar um toque pros caras, quando eles vêm perguntar, e até quando não vêm perguntar, ó, tá vendo? Ali, naquela foto, a gente tem falado, ó, vamos chamar as minas também? Entendeu? Porque eles ficaram maus, eles ficaram, depois chamaram, fiquei mal, aquele cara chamou todo mundo, não chamou vocês. Eu falei, então, você não falou. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu cheguei aqui depois de ter começado, desculpe se eu tô chovendo uma olhada falando alguma coisa que já foi falada, mas assim, eu queria saber como é que vocês começaram a fazer quadrinhos, como é que vocês começaram a desenhar, porque, né, viver de quadrinho, digamos, autoral, porque assim, é difícil, como eu posso dizer, aqui no Brasil quem faz quadrinho autoral é quase que todo mundo, né? São muito poucos os que trabalham com grande estúdio e tal, então eu queria saber disso, porque já que esse meio é tão hostil, como é que vocês conseguiram entrar nele? Daí quem responde é a Germana, porque nós somos quadrinistas. Só para te explicar, eu sou jornalista e pesquisadora de quadrinhos, eu escrevo e pesquiso. A Dani é pesquisadora então, e a Germana então, é quadrinista, sim. De sucesso. Tá. Premiada. Brilha muito. Premiada. Vem colocar em separado. Agora só faço que brilha, né? Coloca lá, premiada no HQ Mix, nas caminhas. Premiada. Vocês acham que o editor já falou? Lógico. Vamos botar selinho, mas não foi com o time da gente, né? Ele não tem problema. Não tem vamos botar problema, selinho, vamos premiada, vender. Ó, é assim, eu vivo de quadrinhos, tá? Porque eu sou profissional dos quadrinhos há muito tempo, trabalhando na parte de design e letreiramento, e eu já fui agente de artistas daqui do Brasil para os Estados Unidos. Né? Eu trabalhava com o Joe Prado na Art Comics e eu ajudava ele, eu era assistente dele. É que eu não uso a palavra assistente porque eu não era secretária dele, eu era agente junto com ele, mas ele era o agente sênior. Né? Você fala assistente, a galera sempre confunde, acha que eu tava lá levando café e não tava, exatamente por ser mulher. Né? Quantas vezes eu tive que responder para o norte-americano, olha, Germana não é homem, é mulher, porque o nome parece Simone, né? E eles pensavam que eu sou italiana, e é tudo que eu não sou, né? Eu tenho de tudo, menos de italiano, mas tudo bem, embora eu pareça, mas eu sou mais pro holandês porque eu sou pernambucana. Mas o fato é que assim, eu vivo de quadrinhos, mas não necessariamente ainda dos meus próprios quadrinhos. Qualquer meio qualquer expressão artística é muito difícil, né? Qualquer meio, seja cinema, quadrinhos, animação, música, porque você está produzindo num país em que as pessoas estão tentando as pessoas que estão no poder, e parece muito vago falar isso, mas as pessoas que estão no poder, elas estão muito preocupadas em tirar a tua cultura, tirar o seu tempo de reflexão, exatamente para que você vire só uma máquina que produz. Né? Então é muito fácil para o governo diminuir a educação, diminuir questionamentos, tirar a filosofia, tirar a história, tirar a geografia, exatamente porque as pessoas não vão ter tempo, não vão ter vão ter conteúdo, não vão ter bagagem para questionar, não vão ter repertório para criar uma ideia, uma linha de raciocínio que não seja A ou B. Por isso a gente tem tanta divisão de ou eu sou time A ou sou time B em redes sociais, porque as pessoas não estão tendo esse estofo, essa bagagem para poder, são pouquíssimas as que têm. E as que têm, elas são muito abafadas, porque elas estão produzindo cultura, e cultura é um troço que colocou-se na mente das pessoas, não é necessário. É necessário que você saiba, sei lá, girar um parafuso ou faça um estudo técnico para poder se manter vivo. Dá para você se manter de maneiras alternativas, é difícil, mas tudo é difícil. Né? Então se você é um médico é difícil, se você é um advogado é difícil, se você é um padeiro é difícil, se você é um quadrinista é difícil. Então eu vivo de quadrinhos letreirando material para editoras grandes. Letreirar é colocar as palavrinhas nos balões e fazendo design gráfico, mas eu também já pago algumas contas com meus próprios quadrinhos. Eu não sou necessariamente eu faço quadrinho autoral, mas eu fui abraçada por algumas editoras, mas são editoras pequenas, né? Small Press que a gente chama. Né? Eu já produzi material para Zarabatana, para Jambô e... para quem mais, gente? Mas, gente, aí eu tô lembrando agora. Né? Mas assim, é difícil pra caramba. E como eu comecei lendo gibi, tendo vontade de trabalhar. E aí eu por 10 anos trabalhei
nesses bastidores, né, que é fazendo o letreiramento, o agenciamento e a diagramação de material, só que sempre com vontade de fazer meu próprio material, só que com vergonha, né, porque você tem aquela insegurança que qualquer artista tem, só que eu tinha insegurança, some a isso o fato de que eu não tenho vergonha de nada, mas eu tinha vergonha de mostrar o meu próprio trabalho. E aí eu fui num FIC, em 2013, e um amigo meu, porque eu não levei material nenhum meu, pegou meu material e levou pro Jorge Pérez ver, que é um quadrinista, é um desenhista fodão dos Estados Unidos. E esse cara pegou, e ele tava super cego um dia, com o olho tapa-olho e tal, ele botou o olhinho perto da imagem, assim, olhou pra mim e falou assim, por que você não tá produzindo pro mercado? E aí eu fui pro canto e comecei a chorar. Foi bom que meu marido tava do lado, então ele só pegou, porque ele já sacou, que ali eu já não ia conseguir falar mais nem português, quanto mais inglês, entendeu? Aí ele agradeceu, pô, que legal você falar isso pra ela, levou pro canto porque eu chorava. Eu chorava, cara, eu desaguei ali, porque eu falei, por que eu não tô produzindo pro mercado? Por que eu tô escondendo meu material? Porque eu tomei tanta porrada tentando mostrar meu material que eu achei que não era capaz. Logo eu, que sou uma pessoa, não tenho vergonha de nada, tava com vergonha de mostrar meu material. E aí eu falei, quer saber, foda-se, vou fazer. E foi assim que comecei. Dá pra pagar todas as contas? Não dá, mas umas feiras e umas comidas do cachorro e da gata dá. Você acha que isso faz só 4 anos, né? É. Isso faz 4 anos, é muito louco isso, 4. É. Nada, assim. Nada. Você acha que... Porque ontem, eu tô falando isso porque ontem, lá em Piracicaba, uma pessoa, uma mulher inclusive, que começou a falar assim, não, mas não vem, as mulheres não vêm falar com a gente, elas têm que bater no peito, porque os caras vêm falar com a gente, mas as mulheres não batem no peito e falam, tem muita mulher eu assim, quero mostrar cara. o meu quadrinho. Elas têm que ter iniciativa, e não sei o que, cadê essas meninas que não têm essa confiança e tal? Aí eu olhei pra cara dela e falei, as mulheres não são estimuladas a ter confiança, entendeu? Eu a gente tinha essa não confiança tem. no começo, mas foi tanta porrada que ela foi a minada gente a tal toma ponto tanta que- porrada que a gente não tem confiança de ir lá e fazer. E faz 4 anos, e aí eu fico pensando que nesses 4 anos... Imagina se eu tivesse começado a gente... naqueles 10 anos quando eu comecei. Mas então, e nesses 4 anos, também coincide, ou não é uma coincidência, de que a gente se uniu, entendeu? De que tem essa transformação dos quadrinhos das mulheres, como a gente estava falando, que de 2015 pra cá, mais ainda. Mas então, assim... Então eu fico pensando tanto de menina, que realmente de mulher, menina e mulher, que ganhou confiança de virar e falar, vou produzir, vou meter um catarse aí pra ver qual é, ou vou mandar pra uma editora, ou vou conversar, ou vou mandar ali no grupo, no Zine XXX, no Facebook, porque a gente se apoia, entendeu? A Elisa começou assim, por incentivo da Germana. Então, aí a gente tem que se apoiar.